Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs Naqshbandis. Hoje é domingo e no domingo nós sempre trazemos um surba, uma fala inspirada de algum imã, de algum líder da ordem Naqshbandi de alguma região do Brasil. Então, o surba de hoje tem como tema falar sem saber. Vamos para o surba, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد السيد الأولين الخيرين مدد الرسول الله مدد السادة شهاب الرسول الله مدد مشايخنا دستور مولانا الشيخ عبد الله الفايز داغستاني الشيخ نازي الحقاني مدد مولانا الشيخ محمد عادل النقشبندي تركة نصب الله خير في الجميع. Então, irmãos, atualmente, qualquer um pega um vídeo no YouTube ou de qualquer outra fonte, enfim, e compartilha como se aquilo fosse uma verdade, sem saber se é de fato uma verdade. Ou a pessoa vê um vídeo, um lugar, enfim, que fala sobre determinado assunto, a pessoa entende lá o argumento do indivíduo e a pessoa sai falando sobre aquele assunto com terceiros, tentando convencer esses terceiros como se aquilo que ela tivesse visto no vídeo fosse verdade. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele alertou nós muçulmanos que no fim dos tempos, que é o tempo em que a gente vive, um dos sinais dos fins dos tempos era justo isso, que a mentira se passará por verdade e a verdade se passará por mentira. Então nós vemos isso, aí um assunto que é, digamos assim, bastante atual são as fake news, né? Então a gente vê esse fenômeno acontecendo hoje, em todas as áreas. E isso já estava, digamos assim, escrito que seria dessa forma, porque nós estamos no fim dos tempos e estamos na segunda Jahiliya, quer dizer, na segunda era da ignorância aí da história da humanidade. E, além disso, que a gente vê acontecer em várias áreas, há algo que até pode ser pior do que isso, que são o que muitos wahhabis e salafis fazem, que é tomar coisas do Alcorão, ou do Islã, e sair pregando por aí, como se aquela interpretação que a pessoa teve ao ler o Alcorão é a verdade sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quis dizer no Alcorão, e a pessoa sai pregando por aí isso, o que é muito perigoso quando os muçulmanos começam a aceitar aquilo como se fosse uma verdade. Então existem alguns hadiths sahih, autênticos fortes, que tratam explicitamente da importância de não falar sem conhecimento sobre aquilo que se fala. Por exemplo, tem um hadith Sahih Tirmizi que diz o seguinte: quem interpreta o Corão por sua própria opinião, que se prepare. Esse é um hadith Sahih Tirmizi número 2950. Então é isso, esse hadith ele está bastante, digamos assim, cabe como uma luva nessa situação dos wahhabis e salafis, que pegam o Alcorão e começam a falar para os outros que o Alcorão disse isso e aquilo, que é haram tal e tal e tal coisa, e de fato não era aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quis dizer. Tá, e como que a gente vai saber qual é a verdade, o que Allah subhanahu wa ta'ala quis dizer? Por isso nós seguimos uma madhhab de fiqh, de jurisprudência, dentre as que são válidas, em especial, citando aqui, no meu ver, as três principais, que é a Hanafi, Malik e Shafi. E, então, se uma pessoa segue uma dessas três, em especial a Hanafi que nós seguimos, vai estar esclarecendo determinada passagem do Alcorão do que realmente é aquilo, e não o que um Wahhabi, um Salafi falou sobre aquilo. Um outro hadith que é Sahih, autêntico forte, Abu Daud, que também trata sobre esse assunto, é um outro que Abdullah ibn Umar
relatou que ouviu o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dizer: Allah não retira o conhecimento arrancando das pessoas, mas o retira ao fazer os sábios falecerem. Quando não restar nenhum sábio, as pessoas tomarão ignorantes como líderes. As pessoas serão questionadas, os líderes, eles serão questionados, darão pareceres jurídicos, fátuas, sem conhecimento, e assim se desviarão, e também farão outros se desviarem. Então esse é o Hadith Abu Dawud, número 3641. Então vejam a repercussão deste Hadith, né? Muitos sábios, muitos auliá morrem, a humanidade fica cada vez mais escassa de verdadeiros líderes espirituais e as pessoas começam a tomar pessoas que não teriam condições de serem líderes espirituais e tomar as palavras dessas pessoas como se fossem verdades e seguir essas pessoas. Então essas pessoas estão desviando outros e as pessoas que tomam essas palavras como verdades estão sendo desviadas. Então eu conversava ontem com um irmão e ele falava assim: Mashallah, que nós temos o Maulana Sheikh Muhammad Adler como líder, porque eu estou pesquisando, esse irmão falando, né? Eu estou pesquisando sobre o mês de Safar, que é o mês que a gente está entrando agora, e tem muitas superstições em relação a esse mês, negativas, e Maulana deu um surba agora recente dizendo que não é para as pessoas acreditarem em superstições relacionadas ao mês de Safar, que a pessoa deve fazer caridade, fazer muito astaghfirullah e pronto, é só isso, não tem nada de tão superstições negativas relacionadas a esse mês, e eu estou muito feliz em Maulana ter dado um surba assim e ter afirmado isso, porque cabe exatamente com o que eu estou estudando, que eu estou vendo vários ulemas, vários sábios sunitas aí, desde a antiguidade até hoje, afirmando exatamente o que Maulana falou. Mashallah, que nós temos um líder espiritual que nos encaminha para a verdade, para o que é correto. Então, meus irmãos, a gente tem que dirimir estas orientações em quem conhece o Islã. O próprio Corão fala: se você não sabe de uma coisa, pergunte àquele que sabe, aquele que conhece relacionado à religião, né? Então, nós, representantes da Naqshband, nós tentamos reproduzir o conhecimento daqueles que conhecem, de Maulana, de Sheikh Nazim, e nós, de fato, não temos o conhecimento que eles têm. Então a gente reproduz o que eles nos ensinam. E tem o Subas de Maulana, que as pessoas podem ler para ir aprendendo com ele, e tem milhares de Subas de Sheikh Nazim sobre o Islã. Então essa é a nossa orientação do que é verdade. Essa é uma das um dos pontos importantes de nós estarmos numa ordem Sufi, no caso a ordem Sufi Naqshband, por termos a correta orientação. E a gente viu aqui por esses hadiths que às vezes o silêncio é melhor para nós, para nossa alma, do que um discurso baseado na ignorância, que é o que é muito comum hoje em dia. Então, na Naqshband, vários sheikhs como Maulana, Sheikh Nazim, ensinam isso de nós prestarmos atenção na nossa língua e contermos a nossa língua para não falarmos mentiras, muitas vezes, que a gente está só reproduzindo aquela mentira, ou não sabe que é mentira ou não, mas enfim, estamos falando. Sheikh Nazim sempre fala em controlar os nossos impulsos, os nossos olhos, boca, ouvidos, né? Temos que aprender então a isso, a frear muitas vezes nossa língua e tentar confirmar com alguém se aquilo é verdade ou não, porque falar de maneira desnecessária muitas vezes é um véu
que se coloque entre o nosso coração e Allah subhanahu wa ta'ala. E Maulana Sheikh Muhammad Adil é um exemplo vivo disso. Ele é uma pessoa que ele contém muito bem a língua, ele fala o que é necessário, ele fala só com profundidade, verdade e exatidão. Ele não é uma pessoa que fica falando pelos cotovelos sem saber do que ele está falando, né? E inclusive, este tema que a gente está tratando aqui hoje é um tema que a gente está explorando nos grupos ou estudos de contos sufis. Quem quiser pode nos procurar e pedir para entrar nos nossos grupos de estudos de contos sufis, que é exatamente o que a gente está trabalhando agora. E falando sobre isso, nada melhor que Rumi para trazer aqui uma fala sobre esse assunto. Rumi disse: o silêncio é a linguagem de Allah. Tudo mais é apenas uma tradução imperfeita. E, para encerrar, tomemos mais um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é um hadith sahih, autêntico, forte, Buhari e Muslim também, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem crê em Allah e no último dia, que diga o bem ou se cale. Então, cuidado, irmãos e irmãs, em ser reproduzindo mentiras por aí, pois tudo o que fazemos tem um impacto em nossa alma e Allah subhanahu wa ta'ala nos cobrará. Perguntará: por que você falou tal coisa? Ah, eu vi no vídeo do YouTube. Isso não é justificativa para a gente sair por aí falando mentiras, né? Falar que a gente viu no vídeo do YouTube alguém que a gente tinha algum respeito, que estava reproduzindo alguma ideia, e a gente sair por aí falando essa ideia porque estava no YouTube. Então, a gente é responsável pelo aquilo que a gente fala, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve na verdade e faça com que nós cuidemos com o que sai da nossa boca. Al-Fatiha.